Gente, sobre esse assunto, eu gostaria de compartilhar uma coisa com vocês que eu aprendi com um professor meu da faculdade, que eu acho muito inteligente e muito interessante de ser dito. O professor, ele está na sala de aula, professor de ciências humanas, ele fala sobre a sociedade, né? Sobre a história, por exemplo, ela estuda o passado nos aspectos econômicos, políticos, sociais, culturais, religiosos, etc. Então, assim, o professor, ele pode estar na sala de aula para falar sobre a política, mas não fazer política, entendeu? É diferente. Falar sobre a política é uma coisa. Você falar bem assim, olha, a direita pensa assim, a esquerda em geral pensa assim, aí vocês decidam aí entre as duas, né? O que que faz sentido para você ou não. O importante é você conhecer diversos pontos de vistas, e isso é que vai formar o cidadão. Ele vai extrair a conclusão dele em cima daquilo ali. Entende? Eu tenho assim esse olhar. Fazer política, falar sobre a política é diferente de fazer política, de tomar partido de um lado e defender aquele lado, entendeu? E a história é muito propício para isso, porque até adiantando uma coisa que eu falaria com vocês, que eu posso repetir depois, não, na mentoria, é o seguinte: é importante você, na parte assim do conteúdo da redação, você olhar diversos portais de notícias diferentes, para você comparar diferentes pontos de vista e extrair dali uma interpretação. Por que que eu falo isso? Porque quando você olha só um portal de notícias, é como se no fundo você não tivesse querendo expandir a sua mente. É como se psicologicamente você estivesse querendo apenas reforçar o ponto de vista que você já acredita. E para a redação isso não é interessante. O que vai enriquecer a sua capacidade de argumentação é você ter contato com vários pontos de vista diferentes para expandir a mente. Por exemplo, puxando mais um pouquinho a sardinha para o meu lado historiador, a chegada dos portugueses. Repare como eu estou falando, a chegada dos portugueses. No livro de história tradicional, ela é retratada como o início da colonização, mas o professor tem que ter um senso crítico. Então, assim, é, será que a chegada dos portugueses foi de fato o início da colonização, que do ponto de vista do português é uma maravilha, ele traz a cultura, ele traz o progresso? Ou será que, na verdade, a chegada dos portugueses hum, não é apenas a invasão das terras sobre as quais os índios antes tinham domínio, sabe? Como é que o índio vê a situação? Como é que o português vê a situação? Porque o mesmo fato ele pode ser interpretado de diferentes maneiras dependendo do olhar de quem vê. A mesma partida de futebol pode ser contada de forma totalmente diferente se você conversa com o torcedor do Flamengo ou se você conversa com o torcedor do Vasco. Então é importante ver as duas visões e extrair uma interpretação. Isso, do ponto de vista da argumentação, é muito rico, tá bom? A gente não tem que ter medo de assuntos políticos, não. A gente não pode, na sala de aula, fazer política, mas falar sobre a política, eu não vejo problema nenhum.